Os povos indígenas e os impactos ambientais vivenciados na sociedade. Os povos indígenas habitam o Brasil antes mesmo da colonização portuguesa. Eles deram origem às primeiras civilizações a cultivar e sustentar-se do nosso território. Segundo dados publicados pela FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, a população indígena em 1500 era de aproximadamente 3 milhões de indivíduos, dividido entre 1.000 etnias diferentes. Esse número sofreu um decréscimo evidente, infelizmente, com o passar das décadas. De acordo com a FUNAI, a atual população indígena do Brasil é de aproximadamente 818 mil indivíduos, ou seja, praticamente podemos dizer um quarto da população originária, representando 0,4% da população brasileira no total. No entanto, há estimativas de que há pelo menos 315 mil indivíduos vivendo fora das terras indígenas, inclusive em áreas urbanas. A proteção de indígenas e a inclusão desses indivíduos na sociedade é um debate recorrente, por isso criaram-se estatutos e leis, fundações e programas voltados a essa parcela tão importante da sociedade. Atualmente, nas tribos, indígenas têm acesso à tecnologia e ao ensino básico ou superior, coisa que não se via anos atrás. Podemos ver também que cada vez mais eles ganham representatividade, ocupando lugares em parlamentos e senados, por exemplo, tendo evidência na política, e na maioria das vezes, por defender o direito de um povo que construiu a história do nosso país, um povo que lutou para defender espaços ambientais, um povo verdadeiramente brasileiro, os indígenas. Quando falamos de ativistas, as pessoas acham que são só políticos, grandes líderes espirituais, mas também são educadores ou pessoas que apenas conhecem sua própria cultura, que também podem usar as redes sociais para divulgar a cultura do seu povo e também reivindicar direitos e denunciar violações e violências cometidas contra suas terras, o seu povo. A importância do ativismo se dá pela comunicação de denúncias e opera, sobretudo, na área da justiça e do direito. Posso dar exemplos de grandes líderes indígenas. Posso falar sobre Raoni, que é conhecido internacionalmente pela sua luta pela preservação da Amazônia e dos povos indígenas. Posso falar também de Ayrton, que defende o direito dos indígenas e que também organizou a Aliança dos Povos da Floresta, um dos mais dedicados líderes do momento dos povos indígenas aqui no Brasil. Posso falar também de Sônia, que é uma das maiores líderes indígenas do país, que também se candidatou como vice-presidente. Foi a primeira vez no Brasil que uma pessoa de origem indígena concorreu ao cargo. Podemos falar também de Artemisa, uma das mais promissoras líderes indígenas aqui do país, uma jovem indígena que lutou para salvar a Amazônia. Demarcação de terras. A demarcação de terras indígenas é a garantia dos direitos territoriais dos indígenas, estabelecendo os limites de sua terra a fim de garantir a sua identidade. Essa demarcação é prevista por lei, assegurada pela Constituição Federal de 1988 e também pelo Estatuto do Índio. A demarcação de terras indígenas é competência da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Por que é importante demarcar as terras indígenas? A demarcação de terras é importante pois estabelece os limites físicos das terras pertencentes aos indígenas, visa proteger de possíveis invasões e ocupações por parte dos não-índios, assegura a proteção desses limites e também é uma forma de preservar a identidade, o modo de vida, as tradições e a cultura desses povos. Segundo a FUNAI, a demarcação também contribui para diminuir os conflitos pela posse de terras. Possibilitam, além disso, que os estados e municípios consigam atender às possíveis necessidades dos povos indígenas por meio de políticas específicas, proporcionando, dessa forma, um maior controle estatal nas áreas vulneráveis e de difícil acesso.
A Fundação Nacional do Índio também aponta para a contribuição social da demarcação de terras. De acordo com o órgão, garantir esse direito é uma forma de colaborar para a construção de uma sociedade pluriétnica e multicultural. A seguir, falas do atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, sobre a demarcação das terras indígenas. Não existe mais demarcação de terra indígena. O homem no campo acordava, por muitas vezes, apavorado com a notícia que a sua propriedade, via portaria do Ministério da Justiça, foi incluída numa nova reserva indígena. Nós botamos um ponto final nisso. Nós temos que encorajar as pessoas a trabalharem, a investirem cada vez mais. Elas não podem viver sobre a sombra da incerteza, da insegurança jurídica. O que está acontecendo agora no nosso Supremo Tribunal Federal? Estão julgando um novo marco temporal. O que é isso? Se passar, de imediato, seremos obrigados, por lei, a demarcar mais áreas indígenas equivalente a uma nova região sudeste. Simplesmente acaba o Brasil. De proposições em relação ao direito da terra indígena, principalmente suspendendo demarcação de terras indígenas, e também gerou a ação que está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal. E tem sido utilizada pelo governo federal, inclusive, para travar o processo de demarcação das terras indígenas, deixando muitos povos vivendo em situações de violências, ameaças, invasões territoriais e de extrema vulnerabilidade social e cultural. Segundo dados do Projeto de Monitoramento da Floresta Amazônica por Satélite e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, os anos de 1995 e 2004 foram os mais preocupantes em relação ao desmatamento na Amazônia. De 2004 a 2012, a taxa de desmatamento foi diminuindo e chegou a baixar cerca de 80% nesse período. No entanto, em 2012, o problema voltou a ser uma triste realidade. Segundo estudos de diversas entidades ambientais, como a GREAPES, Imaflora, Amazon, Instituto Centro de Vida, Instituto Socioambiental, entre outros, realizados em 2017, as principais causas desse aumento foram a impunidade de crimes ambientais, os retrocessos de políticas ambientais, as falhas no acordo da pecuária e o lucro decorrente de grilhar terras públicas. Dentre os principais motivos do desmatamento na Amazônia, destacam-se as queimadas ou os incêndios florestais, que acontecem com o intuito de ampliar o espaço para a plantação ou criação de animais, as atividades das madeireiras, onde muitas empresas que utilizam madeira para diversos fins exploram de maneira ilegal o ambiente, a atividade pecuária, onde a expansão das atividades voltadas para a criação de animais é um dos principais motivos do desmatamento na Amazônia. Dessa maneira, muitas empresas desmatam o local para expandir o negócio. A especulação fundiária ou grilhagem, gerada pela falta de fiscalização, o estímulo da grilhagem na Amazônia, tem sido os problemas associados à invasão de terras públicas. A impunidade de crimes ambientais. O desmatamento ilegal realizado por diversas empresas tem colaborado com a devastação da floresta amazônica. Muitos crimes ambientais seguem sem punição por falta de uma legislação mais perene e fiscalização local. Os retrocessos políticos, alguns notórios de retrocessos são a criação do novo Código Florestal de 2012 e a redução das unidades de conservação. Além disso, destaca-se a diminuição de pessoal especializado em entidades ambientais, como o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e o Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade. Vale lembrar que o desmatamento da Amazônia tem gerado inúmeras consequências nocivas para o meio ambiente e para a população brasileira, tais como a alteração do funcionamento dos ecossistemas, as alterações climáticas do mundo e do clima regional, prejuízos econômicos e sociais para o meio ambiente, o impacto na fertilidade do solo e nos ciclos hidrológicos, o aumento dos gases que colaboram com o efeito estufa, e o aumento de mortes e doenças respiratórias nas pessoas e nos animais. Algumas soluções são possíveis para
evitar ou mesmo impedir o desmatamento na Amazônia. Dentre todas as ações e programas para combater esse problema urgente, podemos destacar o chamado desmatamento zero. O desmatamento zero é uma proposta lançada em 2012 que pretende acabar com o desmatamento no país. Isso porque, além do bioma Amazônia, muitas outras florestas sofrem com desmatamento no território nacional. Em 2016, foi elaborado um documento pelo Greenpeace e entregue ao Congresso para a criação de uma proposta de lei. A ideia central é que o desmatamento zero seja uma realidade em 2030. Dentre as principais ações do desmatamento zero estão a implementação de políticas públicas efetivas de conservação ambiental, o aumento da fiscalização ambiental, a coibição da grilhagem de terras, o cumprimento do Código Florestal por todos, o fim do desmatamento pela agropecuária, a melhoria nas práticas agropecuárias, a criação de unidades de conservação ambiental, a demarcação de áreas indígenas protegidas por lei, o apoio aos usos sustentáveis da floresta, a redução e boicote dos mercados associados ao desmatamento e um maior engajamento da população. Mineração e garimpo legal devastaram 1.451 hectares em 2018. Já em 2019, o número subiu para 2.975. Contudo, Bolsonaro tenta mudar a legislação e reduzir a proibição dessas atividades. Além disso, o presidente desmontou políticas públicas de proteção ambiental. Um dos principais ataques do presidente contra o meio ambiente é o projeto de lei 191/2020, de autoria do Planalto, que legaliza os garimpos nessas áreas, permite a construção de hidrelétricas e autoriza que ruralistas e mineradores avancem mesmo contra os povos isolados. Também tem a ação contra o decreto 10.341 de 2020 e a portaria 1.804 de 2020, que retirou a autonomia do IBAMA como agente fiscalizador, atribuindo a coordenação da Operação Verde Brasil 2 ao Ministério da Defesa. A bacia do rio Tapachós se transformou no epicentro do garimpo na Amazônia, que hoje se espalha como uma epidemia e configura mais uma grave ameaça ao equilíbrio ecológico do bioma. Nesta região, para além dos garimpos localizados nas terras indígenas Munduruku e Sai Cinza, encontramos nada menos que outros 418 garimpos no interior das unidades de conservação de uso sustentável e mais 124 nas unidades de proteção integral. Entre as áreas protegidas, o avanço do garimpo nas terras indígenas ganha áreas de tragédia e é impulsionado não só pelo crime organizado, que financia a extração e a compra do ouro explorado desses territórios, mas também pela desorganização proposital do Estado para enfrentar esta atividade criminosa dentro desses territórios, que se traduzem na manutenção de um ciclo infinito de violação contra o meio ambiente e os povos indígenas. No Pará, Amazonas e Roraima, as terras indígenas Munduruku, Caiapo e Yanomami são palco de um amplo espectro de violações perpetradas pelo garimpo contra os povos indígenas da Amazônia e da omissão do Estado brasileiro, que, apesar das diversas denúncias e pedidos de socorro, segue protegendo os criminosos que impõem a barbarice em pleno século XXI. Provocado pela resistência dos Munduruku à destruição do seu território e, consequentemente, do seu modo de vida, no dia 15 de setembro, o Ministério Público Federal recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região para que o mesmo obrigue o governo brasileiro a retomar, em regime de urgência, todas as operações de combate aos garimpos localizados no interior das terras indígenas Munduruku e Sai Cinza, no sudoeste do Pará. Haja vista que as operações foram interrompidas após reunião no ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que se reuniu com garimpeiros não indígenas e indígenas que atuam dentro do território Munduruku. Para além dos impactos ambientais que ameaçam a integridade ecológica das áreas invadidas, o garimpo está longe de ser uma questão que prejudica exclusivamente os indígenas, pois promove uma série de outros impactos que não se restringem ao ambiente onde a atividade se desenvolve. A exemplo da contaminação por mercúrio, que afeta, por exemplo, a milhares de pessoas que compõem a população ribeirinha da Amazônia e que se alimentam periodicamente de peixe, uma vez que os peixes, especialmente os chamados predadores, atuam como concentradores naturais de mercúrio, que, uma vez acumulado no corpo humano, causa toda uma ordem de problemas nos rins, fígado, aparelho digestivo e no sistema nervoso central. Por tudo isso, não restam dúvidas de que a atividade garimpeira há muito se estabeleceu como um problema ambiental e de polícia,
mas ainda precisa ser reconhecido, sobretudo, como um problema de saúde pública, que impõe mudanças radicais no modo de vida das populações amazônicas, sejam elas indígenas ou não. Assim, ações de denúncia e combate ao garimpo empreendidas pelo povo Munduruku e outros povos não podem ser ignoradas pelo restante da população brasileira. Especialmente porque tais ações são muito mais que pedidos de socorro. Elas constituem-se num chamado ao debate civilizatório requerido pelo século em que vivemos. A sociedade brasileira não pode mais aceitar conviver com uma prática tão nefasta ao meio ambiente e a todos os brasileiros. Nossa sociedade foi desenvolvida baseada na exploração, seja de terras, recursos ou pessoas. Nos organizamos a modo em que haja uma pirâmide em que a base de sustentação sempre sairá fragilizada. O povo indígena sobreviveu através dos séculos, vivendo em plena harmonia com a natureza, aprendendo a retirar dela sem a explorá-la. Uma via de mão dupla onde há um equilíbrio perfeito. Eles fazem da natureza seu meio de viver, sua crença, sua vida. Cuidam dela e a fazem desenvolver. Infelizmente, a questão ambiental nunca foi de fato uma questão. A exploração movida por uma indústria que apenas retira de maneira exacerbada e inconsequente não só reflete na nossa vida, no nosso cotidiano a longo e a curto prazo, mas também influencia na vida desses indivíduos que fazem da natureza o seu meio total ou quase total de vida. Os indígenas sofrem um grande impacto com a devastação ambiental. As suas terras são tomadas e transformadas em pasto, por exemplo. A implantação de grandes projetos afetam a biodiversidade de um lugar ocupado por eles, tomando áreas de cultivo de alimentos. Nessas lutas que muitos indígenas se propõem a enfrentar diariamente para defender suas terras, eles acabam sendo mortos violentamente por fazendeiros ou empresários. Mas, felizmente, há um amparo maior atualmente. Existem leis que visam a proteção de terras indígenas, fundações e programas de benefícios, além de monitoramento para que não ocorra exploração ilegal. Mas como nós sabemos, a balança sempre pesará para o lado mais forte. E essas leis existem de maneira teórica. No entanto, podemos dizer que algo é feito em respeito a tanta cultura. Algo é feito em respeito a tanta história.